Bom dia, turma. Processo penal, tá? Turma da terça-feira à noite. Hoje é dia 9 de junho e não teremos aula, né? Por causa das provas interativas. Então eu resolvi gravar um vídeo sobre a nossa revisão. Lembra? A semana que vem, né? Que dia que é? Dia 16, né? Nós temos prova. E aí eu resolvi gravar esse vídeo de revisão, né, de conteúdo. Provavelmente eu devo dividir em partes, né? Então vou fazer aqui uma primeira parte, tá certo? Sobre o conteúdo, começa lá em citação, né? Lembra? Citação, intimação, procedimentos especiais e depois tribunal do júri, que também é procedimento, tá? Fecha em tribunal do júri o conteúdo, tá bom? Então, estou fazendo aqui esse vídeo exatamente para a gente ter a aula da revisão aí, considerando que nós não temos aula hoje e a semana que vem nós já temos a prova, tá bom? Então, a gente vai dar uma geral aqui em alguns pontos, tá? Então, essa primeira parte devo fazer aqui citação e intimação, tá? E depois a gente começa com os procedimentos. Vamos lembrar? Então tá começando aí, valendo, né? Citação, intimação, é o primeiro tópico que nós estamos trabalhando nessa revisão aí para oficial 2, né? Que será realizada no dia 16 de junho, semana que vem, tá? Então vamos lembrar, primeiro detalhe importante, conceito de citação, né? Conceito de citação é o chamamento, lembra que nós chegamos a comentar isso? Chamamento do réu a juízo, dando-lhe, portanto, ciência do ajuizamento de uma ação penal, né, imputando a esse indivíduo, não é, a prática de uma infração penal, tá certo? E, obviamente, oferecendo a ele, né, a oportunidade dele se defender, tá certo? Então, esse é o primeiro ponto que nós temos aí, é um chamamento do réu a juízo, né, dando ciência, né, fazendo-o saber, né, que existe uma ação ali iniciando, né, uma ação penal que lhe imputa a condição de prática de um crime, tá certo? Lógico que ao mesmo tempo ele tem a oportunidade, né, de se defender, perfeito? E nós fizemos o uso de um dispositivo lá do Código de Processo Civil. Lembra que no dia da aula eu até repeti algumas vezes, né? Olha, lá no Código de Processo Civil, o artigo 238, que faz ali uma espécie de conceito de citação, né? Dizendo que citação é o ato pelo qual são convocados o réu, né, o executado, né, ou o interessado para integrar a relação processual penal, né? Nesse caso aí, lá é civil, né, mas também serve aqui para nós no processo penal, tá certo? Então esse é o primeiro ponto. Formas de citação, importante que a gente lembre também das formas de citação. Nós temos a citação por mandado, né, que seria a forma mais usual de citação, tá? Oficial de justiça busca, né, o acusado para dar-lhe ciência, né, pessoalmente, nesse caso, do conteúdo da acusação, tá? Colhendo, portanto, o seu ciente, né? Então nós teríamos aí a citação pessoal, né? E não é admitida a citação por procuração aí, né? Existe só uma exceção que seria o réu inimputável, tá? Então, nesse caso aí seria uma forma de citação. Não pode ser feita por meio eletrônico, né? O artigo 6º da Lei 11.419, né? Lá de 2006, diz que, observadas as formas e as cautelas do artigo 5º da lei, né, 11.419, as situações, inclusive da Fazenda Pública, excetuadas, né, as dos direitos processuais criminal e infracional, poderão ser feitas por meio eletrônico. Então, na parte processual criminal, né, e ligada a infrações, elas constituem exceção, não podendo ser feitas por meio eletrônico, desde que a íntegra dos autos seja acessível ao citando, né? Carta precatória expedida quando o acusado estiver em território sujeito à competência de outro
magistrado, é o que dispõe o artigo 353 lá do Código de Processo Penal, tá certo? Tá? Nós temos ainda a carta rogatória, se o acusado, porventura, estiver em outro país, tá? Conforme os artigos 368 e 369 lá do Código de Processo Penal, tá? O juiz encaminha a carta rogatória ao Ministério da Justiça e aí ela é remetida por meio do Ministério das Relações Exteriores ao estrangeiro, aí, ao outro país, tá certo? Ou a sede, né, de uma representação diplomática, tá certo? Tudo bem? Voltando àquela lei, a Lei 11.419 de 2006, o artigo 7º, né, diz que as cartas rogatórias, precatórias, de ordem e de um modo geral, todas as comunicações oficiais que transitem entre órgãos do Poder Judiciário, bem como entre, né, os demais poderes, tá certo? Serão feitas preferencialmente por meio eletrônico, tá? Então, há essa exceção aí no caso do processo penal, tá? Lei 11.689 e Lei 11.719, ambas de 2008, elas promoveram alterações no Código de Processo Penal, tá? Então, após o recebimento da denúncia, tá? Tanto no procedimento comum quanto no procedimento especial do júri, passou-se a determinar a citação do réu para que ofereça resposta por escrito em 10 dias. Isso está disposto lá nos artigos 396 e 406 do CPP, tá certo? Então, importante fazer essa observação também. Requisitos da carta precatória, tá? Então, requisitos da carta precatória. Indicação dos juízes, né, deprecante e deprecado, lugar onde cada um se situa, finalidade da citação, né, com cópia da denúncia ou da queixa, com prazo de 10 dias para comparecer, né, e oferecer, portanto, a denúncia, tá? Dia, hora, lugar onde o réu deverá comparecer, dos casos de audiência, inclusive, né, de instrução e julgamento, tá certo? O juiz deprecado, ao receber a carta precatória, coloca o despacho: cumpra-se, tá? Ordem para que a citação seja realizada em sua comarca. Esse é o deprecado, aquele que recebeu a carta precatória. Após a realização do ato processual, né, retorna a precatória à origem. Está lá no artigo 355 do Código de Processo Penal, tá? Existe também a carta precatória itinerante. Existe também a carta precatória itinerante, né? A precatória enviada pelo juízo deprecado diretamente a outro juízo ainda, tá? Tá lá no parágrafo 1º do artigo 355, tá? O artigo 352, ele traz aí algumas formalidades, estou falando do CPP, tá? Artigo 352, né, traz aí o conteúdo do mandado, tá? De citação e algumas outras formalidades. Por exemplo, no 352 lá do CPP, traz para nós a exigência, né, no caso da formalidade da citação, o nome do juiz, o nome do querelante, né, quando se trata de queixa, o nome do acusado, a residência desse acusado, né, a finalidade da citação com resumo da acusação e cópia da denúncia ou da queixa, e o prazo, né, prazo de apresentação de defesa prévia, assinatura do juiz e do escrivão, tá? Nós vamos ter uma modalidade importante também, que é a modalidade de citação por edital e a modalidade de citação por hora certa, tá? Que é chamada de citação ficta, pois não é realizada pessoalmente, tá bom? Não é realizada pessoalmente, então você tem a citação ficta, presumindo-se que o réu, então, tomou conhecimento, né, da citação. Tá bom? Então, publica-se em jornal de grande circulação, na imprensa oficial, e afixa-se o edital aí lá no fórum, tá? Com prazo de 15 dias, perfeito? Nesse caso, admite-se que o acusado ou pessoa a ele ligado, né,
leia aquela informação, permitindo, portanto, né, que haja ciência da existência de uma ação penal, e isso está disposto aonde? Lá no artigo 361 do Código de Processo Penal, tá certo? Não sendo encontrado, né, na fase policial, na fase do inquérito, né, não possuindo endereço nos autos, deve ser procurado aí por todos os meios possíveis, tá? Caso não seja encontrado, o juiz deverá, portanto, determinar a paralisação, né, dos procedimentos aí até que seja encontrado, beleza? Então esse é o detalhe importante, ó. E outra coisa, se o réu estiver preso, tá? Isso é importante, já fizemos exercício com isso, ele deverá ser citado pessoalmente, está disposto lá na súmula 351 do STF, né? Que diz que é nula a citação por edital, né, de réu preso na mesma unidade da federação em que o juiz exerce a sua jurisdição, tá bom? Se o réu se ocultar, olha só o detalhe, ó, se o réu se ocultar para fugir à citação, né, deve-se fazer a citação, então, por hora certa, artigo 362 do Código de Processo Penal, né? Quando por 2 vezes o oficial de justiça houver procurado citando, né, lá no seu domicílio, tá certo? Ou em residência, sem o encontrar, deverá, né, havendo suspeita, é claro, né, de ocultação, né, se ele perceber que está havendo aí, o réu está se escondendo, né, ele deve promover, então, a intimação de qualquer pessoa que ele encontre ali, tá certo? Principalmente pessoa da família, não é certo? Ou, se não tiver, um vizinho, ele pega um vizinho ali, né? E diz a ele, olha, aqui no dia tal, né, eu vou voltar aqui para fazer a citação. Ele vai marcar dia e hora, tá? No dia útil imediato ele vai voltar aí e efetuar a citação, né, numa determinada hora, é o que está disposto lá no artigo 252, só que é do CPC, tá? Do Código de Processo Civil, tá bom? Então, cuidado com isso. Providencias, portanto, aí a citação por edital, de modo geral, quando o réu não for localizado por qualquer razão, né? É o que dispõe o artigo 363, né, do Código de Processo Penal, lá em seu parágrafo 1º, tá? No parágrafo 1º, tá? Agora, olha só o detalhe, né? Suspensão do processo e da prescrição, tá? Suspensão do processo e da prescrição. Então, o réu citado por edital, tá? O réu citado, se ele não comparecer, tá, nem constituir advogado, não será processado enquanto durar a sua ausência, tá? Então, se ele tiver sumido, né, vai se suspender aí o processo, tá? Suspende-se o curso do processo e suspende também a prescrição, senão fica fácil, né? Aí quando ele volta, tá prescrito e pronto, aí acabou, né? Então, pode-se determinar a produção de provas. Nesse período aí que o processo está suspenso, eu posso determinar a produção de provas que sejam urgentes e, dependendo do caso, decretar a prisão preventiva desse acusado, tá? Escrito lá no Código de Processo Penal, no artigo 366, tá? Se o réu for citado pessoalmente, deixando de contratar o advogado, então ele não constituiu o advogado, ou de apresentar a defesa, não se aplica a suspensão, tá? A suspensão é quando ele está sumido. Nomeia-se um defensor dativo e o processo vai continuar normalmente, tá? Vamos olhar ali a súmula do STJ, tá? O período de suspensão do prazo prescricional é regulado pelo máximo da pena combinada, tá? Então, é importante observar isso. Agora, ó, suspensão... mudando o título, suspensão do processo em face de citação por hora certa, tá? A lei não faz referência à suspensão desse processo em referência à citação por hora certa, tá? É razoável que haja suspensão do processo, tanto para a citação por edital quanto para a citação por hora certa, dando a condição de defesa, né? Então, nesse caso aí, não tem certeza de que o réu ficou ciente da ação penal que lhe é movida, tá? Então, lá na súmula 455, do STJ, né, diz que a decisão que determina a produção antecipada de provas com base no artigo 366 do Código de Processo Penal
deve ser concretamente fundamentada, não justificando unicamente, né, o mero decurso do tempo, tá? Então tem que estar fundamentado, beleza? Então esse é um cenário importante. Vamos observar que as citações lá no Código de Processo Penal começa lá no artigo 351, tá aqui meu vadimeco, né? 351, deixa aberto aqui, ó, 351, começa lá as citações, né? 394, 381, 351 está aqui das citações, né? Ó, então deixa aqui que a gente vai acompanhando, né? Então no 351 diz que a citação inicial, né? A citação inicial far-se-á por mandado, quando o réu estiver no território sujeito à jurisdição do juiz que a houver ordenado, tá? É o que está dispondo o artigo 351 aí, tá? No 352, traz aquilo que nós já falamos, né? O mandado por citação vai indicar, né? Então, as indicações, o nome do juiz, o nome do querelante, né? Nas ações iniciadas por queixa, né? O nome do réu, tá? Ou se for desconhecido, tá? Deixa eu virar a página aqui. Ou se for desconhecido, seus sinais característicos, a residência desse réu, né, se for conhecida, né, o fim para que é feita a citação, né, o juízo e o lugar, né, o dia e a hora em que o réu deverá comparecer aí, a subscrição do escrivão e a rubrica do juiz, tá? Lá no 353, quando o réu estiver fora da jurisdição do juiz processante, tá? Ele será citado por carta precatória, tá bom? Então isso é importante também. A carta precatória está disposta lá no artigo 354. A precatória, então, vai indicar o quê? O juiz deprecado, o juiz deprecante, a sede da jurisdição de um e de outro, o fim, né, para que é feita a citação, com todas as especificações necessárias, o juízo do lugar, dia e hora em que o réu deverá comparecer, né? Isso, né, completa aí a precatória, tá? Tudo bem? No artigo 355, a precatória será devolvida ao juiz deprecante, independentemente de traslado, né? Depois de lançado cumpra-se, tá? Aí de feita a citação por mandado do juiz deprecado, tá certo? Parágrafo 1º do artigo 355 diz que, verificado que o réu se encontra em território sujeito à jurisdição de outro juiz, aí aquela itinerante que eu falei, a este remeterá ao juiz deprecado os autos, né, para efetivação, né, da diligência, né, desde que haja, obviamente, tempo para fazer essa citação, tá certo? Né, lá no parágrafo 2º diz que o certificado pelo oficial de justiça que o réu, né, se oculta para não ser citado, a precatória, então, será imediatamente devolvida para o fim previsto lá no 362, né? Verificando que o réu se oculta para não ser citado, o oficial de justiça certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, tá certo? Então tá lá no 362, né, a citação por hora certa. O 356, se houver urgência precatória que conterá um resumo, tá? Em resumo, os requisitos enumerados no 354, tá? No 354, que seriam as indicações, né? Poderá efetivamente ser expedida por via telegráfica depois de reconhecida a firma do juiz, tá certo? É importante, o que, obviamente, a estação expedidora mencionará, tá? Então, o 362, ele vai ser essa indicação aí né, da citação por hora certa, beleza? Então, importante, né, fazer esse procedimento, tá bom? Requisitos para a citação por mandado, tá lá no artigo 357, são requisitos da citação por mandado. Primeiro, leitura do mandado ao citando pelo oficial, tá? E entrega da contrafé, na qual se mencionarão dia e hora da citação, está no inciso 1º do artigo 357, tá? Declaração
oficial na certidão, inclusive, da entrega da contrafé e sua aceitação, obviamente, ou recusa, tá certo? Lá no 358, a citação do militar, importante, nós cobramos isso em exercício, né? Far-se-á por intermédio do chefe do respectivo serviço, né? O dia designado para funcionário público, também fizemos exercício sobre isso, né? Comparecer em juízo, né? Será como acusado, tá? Será, obviamente, notificado assim a ele como ao chefe do seu departamento ou repartição, tá certo? Lá no 360, se o réu estiver preso, será pessoalmente citado. Então, isso aí também não tem dúvida, nós já fizemos exercício sobre isso, né? Se o réu não for encontrado, se o réu do 361, se o réu não for encontrado, será citado por edital com prazo de 15 dias, né? Então, já falamos sobre isso. O 362 já comentamos, né? Que é a citação, né, por hora certa, né? Então, ó, verificado que o réu se oculta, lembra disso, né, para não ser citado, o oficial de justiça, né, certificará a ocorrência e procederá à citação por hora certa, tá? Conforme, inclusive, o que está estabelecido lá no Código de Processo Civil, né? O novo Código de Processo Civil aí, tá? Completada a citação com hora certa, se o acusado não comparecer, aí sim será ali nomeado o defensor dativo, é o que está escrito lá no parágrafo único do artigo 362, perfeito? No 363, o processo terá completado a sua formação quando realizada a citação do acusado, tá? Isso é importante, o processo terá, né, o que está lá, ó, terá completada a sua formação, né, quando realizada a citação, né, desse acusado. Não sendo encontrado o acusado, será procedida a citação por edital, está lá no parágrafo 1º do artigo 363, tá? Então, lá, beleza. Os outros foram vetados, né? Então, o parágrafo 4º, comparecendo o acusado citado por edital, em qualquer tempo, o processo observará o disposto do 394 e seguintes, né? Então, lá no 394, começa a instrução criminal, no procedimento comum, tá? É importante observar isso aí, né? Artigo 364, no caso do artigo 363, que ele está citando, número 1, né? O inciso, tá? Isto, né? O prazo fixado será de 15 dias e 90 dias, de acordo com as circunstâncias, né? No caso do inciso 2º, né? O prazo será de 30 dias, tá? Importante pensar aqui que nós temos, né, os primeiro e segundo aqui revogados, tá? Então ele perde efeito aí nesse caso, tá? Tudo bem? Artigo 365, né? Fala de que o edital, né, de citação indicará o quê, né? As indicações lá no 365, tá? O nome do juiz que ia determinar, né? Então isso é importante. O nome do réu, ou, se não for conhecido, seus sinais aí característicos, bem como, né, a sua residência, profissão, se constarem do processo, tá? O fim para que é feita a citação, isso é importante também, né? O juízo e o dia, hora e lugar que o réu deverá comparecer. No inciso 5º ele fala que o prazo que será contado do dia da publicação, né? Lógico, na imprensa, se houver, ou da sua publicação, da sua fixação, tá? No parágrafo único, o edital será fixado, né, à porta do edifício onde funcionar o juízo e será publicado pela imprensa, onde houver, devendo a fixação, portanto, ser certificada pelo oficial de justiça, né, que a tiver feito, e a publicação provada por exemplar de jornal ou certidão do escrivão, da qual conste a página do jornal com a data da publicação, é o que está escrito aqui no artigo 365 do parágrafo único, tá bom? Tranquilo? O 366, gente, ó, se o acusado citado por edital não comparecer nem constituir o advogado, né, ficarão suspensos o processo e o curso do prazo prescricional, podendo o juiz determinar, portanto, a produção antecipada de provas,
consideradas mais urgentes aí nesse caso, né? E se for o caso ainda, decretar a prisão preventiva nos termos do disposto do artigo 312, que regula aí a prisão preventiva, tá? Artigo 367, o processo seguirá sem a presença do acusado que, citado ou intimado pessoalmente para qualquer ato, deixar de comparecer sem motivo justificado, ou ainda, né, no caso de mudança de residência, ele não comunicar aí a mudança com o novo endereço ao juízo, tá? Artigo 368, estando o acusado no estrangeiro, aí você tem aí em lugar sabido, aí eu tenho a carta rogatória, né? Será citado mediante carta rogatória, suspendendo-se o curso do prazo prescricional até o seu cumprimento. E, finalmente, para terminar esse capítulo aqui que versa sobre as citações, né? O artigo 369, tá? Termina ali. As citações, né, que houverem efetivamente de ser feitas em alegações estrangeiras serão efetuadas mediante carta rogatória, perfeito? E assim a gente fecha a citação e abre a intimação, né? A intimação, que é um ato processual por qual também se dá ciência a parte, né, da prática de algum ato processual já realizado, né, ou ainda que vai ser realizado, é importante saber isso, né, importando ou não na obrigação de fazer ou não fazer alguma coisa, tá bom? O artigo 269 lá do CPC, né, diz que é intimação, CPC, viu, cuidado, né? Intimação é o ato pelo qual se dá ciência a alguém dos atos e termos do processo, perfeito? Sendo que o parágrafo 1º diz que é facultado aos advogados promover a intimação do advogado da outra parte por meio do correio, juntando aos autos, portanto, cópia do ofício de intimação e do aviso de recebimento, tá? Lá no parágrafo 2º do artigo 269, né, lá do CPC, tá, o ofício de intimação deverá ser instruído com cópia do despacho da decisão aí ou da sentença, tá? E no parágrafo 1º, a intimação da União, né, dos estados, do DF, do município e as respectivas autarquias e fundações de direito público será realizada perante o órgão, né, da advocacia pública, tá? Responsável por sua representação judicial, beleza? Então, importante lembrar desse detalhe, né? Segundo as questões doutrinárias, nós chegamos a comentar isso, né? Não há grandes diferenças aí entre intimação e notificação. E aí nós fizemos uma abordagem considerando a fala, né, de um doutrinador chamado Basileu Garcia, dizendo que no sistema do vigente estatuto processual são sinônimos as palavras intimação e notificação. A esses meios de dar ciência a interessados, sejam eles os réus, acusadores, advogados, testemunha, perito, jurado, né, de despacho, sentença, atos judiciais em geral, realizados ou a serem realizados, com ou sem a determinação, né, de uma atitude a assumir, nesse caso, em face do processo criminal em desenvolvimento, né, se destinam todas as normas concernentes à citação, que por sua natureza, não em especial, né, sejam compatíveis a essas duas formas de comunicação. Ele está dizendo, então, vai usar aí o quê? A citação, aquilo que está disposto do artigo 351 ao 369 do Código de Processo Penal, tá? O Código Penal não possui previsão a respeito dos atos produzidos por meio eletrônico, tá? Então, lá no artigo 196 do Código de Processo Civil, né, diz que compete ao Conselho Nacional de Justiça, né, e supletivamente aos tribunais regulamentar a prática e a comunicação oficial de atos processuais por meio eletrônico e velar efetivamente pela compatibilidade dos sistemas, disciplinando a incorporação, portanto, né, progressiva de novos avanços tecnológicos, editando para esse fim os atos que forem necessários, respeitadas as normas fundamentais aí do Código de Processo Civil, tá? Então, quando eu olho lá o artigo 370, né, que é o procedimento das intimações, né, o artigo 370 fala que nas intimações dos acusados, das testemunhas e demais pessoas
que devem tomar conhecimento de qualquer ato, né, será observado no que for aplicável o disposto do artigo 300, né, no capítulo, aliás, anterior, que é o capítulo 1, né, que fala lá do título 10 das citações e das intimações, tá? Segue-se, então, o mesmo modelo, portanto, usado para citação. A incidência das normas da citação se fará exatamente naquilo que for aplicável, né? Intimação pelo Diário Oficial está disposto aqui, lá no artigo 370, parágrafo 1º, tá? Importante dizer isso, que a intimação do defensor constituído, né, do advogado, do querelante, do assistente, far-se-á por publicação no órgão incumbido, né, da publicidade dos atos judiciais da comarca, incluindo aí, sob pena de nulidade, o nome do cidadão, tá? Então é importante observar isso, né? Caso não haja circulação do Diário Oficial na comarca, deve-se utilizar aí o mandado ou a intimação pessoal, né, no balcão lá do ofício judicial, tá bom? Intimação via postal, artigo 370, parágrafo 2º, inclusive Diário Oficial eletrônico, né, que diz aí a lei 11.419 de 2006 e seu artigo 5º, parágrafo 1º, né? Diz assim, ó: as intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrem, né? Ou que se cadastraram ali na forma do artigo 2º da própria lei, né? 11.419, dispensando-se publicação em órgão oficial, inclusive eletrônico. Né? Lá no parágrafo 1º que eu citei, fala que considerar-se-á a intimação no dia em que o intimado efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. Tá? No parágrafo 2º, então, do artigo 370, tá, do Código de Processo Penal, tá, fala que caso não haja órgão de publicação dos atos judiciais da comarca, a intimação, né, far-se-á diretamente pelo escrivão, por mandado ou via postal com comprovante de recebimento ou por qualquer outro meio que seja idôneo. Né? No parágrafo 3º, né, fala que a intimação pessoal, né, feita pelo escrivão aí dispensará a aplicação, né, aqui alude aí o parágrafo 1º, né, desse artigo 370, e por final nós falamos bastante desse parágrafo 4º aí, né, que a intimação do Ministério Público e do defensor, né, nomeado será pessoal, tá certo? Artigo 371 aí, diz que será admissível a intimação por despacho na petição em que for requerida, observado o disposto do artigo 357, tá? E lá no 357, né, fala, são requisitos da citação por mandado, aí vem lá os requisitos, né, da citação que eu já falei agora há pouco, tá certo? A leitura do mandado ao citando pelo oficial de justiça, entrega da contrafé, na qual você tem aí a menção em relação a dia e hora, declaração do oficial na certidão da entrega da contrafé e aceitação ou recusa, tá? Então, tranquilo, né? O 357, beleza? No 372, né, do CPP, diz que adiada por qualquer motivo a instrução criminal, o juiz, né, marcará desde logo na presença das partes, inclusive testemunhas, dia e hora efetivamente para o seu prosseguimento, o que se lavrará aí nos termos dos autos, tá bom? Então essa efetivamente aí a consideração com relação à notificação, beleza? Então, gente, agora nós vamos entrar em procedimentos, tá? Procedimentos lá no 394, tá bom? Então eu vou parar aqui, essa é a primeira parte, e vou abrir uma segunda parte, tá bom? Então, até daqui a pouco.